Amados, nós vamos falar sobre o contrastes entre o amor e o ódio. O nosso texto está lá em 1 João 3, 11 a 14. Vamos participar da leitura todos. Vamos lá. Diz assim o texto: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. E nós podemos afirmar, olhando esses versos, que a prática do amor mútuo é evidência da presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém, amados? Vamos repetir? A prática... Amém? Que assim seja. Nós vamos falar então dos dois contrastes. Primeiro, o modelo de Caim, que é o ódio letal. Modelo terrível. E o segundo modelo é o amor de Cristo, que é o amor leal, aquele que se deu por nós. Nós lemos o texto e nós percebemos que ele fala de ódio e fala de amor, obviamente. E se eu perguntasse para cada um de vocês, para que serve o amor? Obviamente que responderíamos facilmente, não é? Teríamos respostas, muitas respostas. Mas, e para que serve o ódio? O que nós vemos no texto? O amor e o ódio podem conviver em uma mesma comunidade de fé? Em um mesmo local? Eu não tenho dúvidas pelo texto, né? A existência desse sentimento é útil para nos lembrar do que nós somos capazes de fazer como seres humanos quando amamos e quando odiamos. Hoje a gente vai ver, dar uma passada rápida sobre uma igreja que está lutando exatamente com isso, na primeira carta de João, como nós já lemos. E João, ele vem trabalhando desde o início da sua carta, da primeira carta, ele, no verso 10, ele termina de falar sobre o contraste entre o pecado e a justiça, lá no verso 10. E então ele começa a falar sobre esse amor de Cristo Jesus, né? Como é que a gente deve viver o amor. E é gozado que ele fala ali que desde o princípio, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E por que João fala isso? João fala isso pelo seguinte, porque lá em Levítico 8:18 já estava escrito assim no texto: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E João mesmo, lá em João 13:34, ele diz assim, antes de subir: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Até aí tudo bem. Ele não tinha sido crucificado, e certamente se eu estivesse lá, eu vou dizer, olha, eu vou tentar imitar o meu Senhor. Mas há um problema, que ele amou para nós, mortais. Ele amou de tal maneira que se deu na cruz do Calvário por mim e por você. O que ele está dizendo aqui? Que nós devemos amar assim como ele amou.
E João continua falando do tema amor, que é antigo, que é velho. Por quê? Porque Deus nos comanda, Deus nos orienta a amarmos uns aos outros desde o princípio. E esse mandamento foi de maneira tremenda demonstrado por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Ele nos amou a ponto de ir para a cruz do Calvário. Amor não é simplesmente uma palavra, uma definição. Amor é mais que sentimento. Amor é um mandamento, como a gente viu. E nós trabalhamos o amor na condicional. Olha, talvez eu possa amar se você fizer isso ou aquilo, se acontecer isso ou aquilo outro, mas Jesus nos manda amar um ao outro incondicionalmente. Não é assim? Nós funcionamos dessa forma. E como é que funciona esse modelo de Caim? O que o texto nos diz? Diz assim que, não sendo como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? João pergunta. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Nós vemos aí um confronto entre o bem e o mal, entre atitudes do bem e atitudes do mal, entre o filho de Deus e o filho da ira. Caim, simplesmente ele assassinou o seu irmão, e este é o modelo do ódio, do caminho que o ódio segue. Esse primeiro contraste, apresentado no texto, é esse modelo terrível de ódio letal. A história de Caim todos nós conhecemos, mas o que João destaca é que é algo bastante técnico. É que o seu ato é movido pelo ódio, que é resultado de um processo interior que vinha crescendo, e não de um simples momento de fraqueza. É algo já engendrado no seu coração, na sua mente. Ou seja, quem não anda com Jesus Cristo, quem não é influenciado por Ele, certamente vai desenvolver um modo operandi de ser segundo o mundo e segundo a sua própria vontade. Assim como Caim foi, como ele agiu. E, inegavelmente, tudo mais que ameaçar essa posição do meu eu, com sentimento de ressentimento, de disputa, isso tudo torna-se combustível para a atividade do ódio. E o ódio é resultado desse processo de ofensa, desse raciocínio, dessa coisa que nos orienta a botar para fora a explosão de um sentimento que a gente já nutriu há muito tempo. E a característica desse sentimento é um sentimento letal, pois começa a corroer o seu mundo interior e mata o seu mundo interior. E se nós não tratarmos isso biblicamente, não tratarmos o nosso orgulho, não tratarmos a nossa soberba, isso leva certamente à letalidade. E quando a gente vem para a ceia toda semana, todo mês, tivemos 2 ceias esse mês, e a gente começa a perceber que a gente tem aqui um momento de reflexão, onde a gente se autoexamina. E a gente começa a perceber que somos falhos, e somos muitos falhos. Caim era lavrador, e diz o texto que ele levou o melhor de si para Deus. Você dá o melhor de si para Deus, não dá? Vivemos na tentativa de ofertar, de dar o melhor de nosso dia a dia para Deus, mas não era suficiente, não foi suficiente o melhor de Caim. A oferta de Abel foi diferenciada, mas Caim foi na sua própria força,
Eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou dar o melhor do meu esforço. Seguir o caminho da desobediência. Eu vou trilhar o meu caminho, a decisão é minha. Sem se preocupar com o que Deus esperava dele. E Abel leva uma oferta de sangue, leva um cordeiro. Sua oferta, diz o texto, que foi adequada. Foi uma oferta substitutiva. Olha, Deus, eu não tenho o melhor, então estou ofertando um cordeiro. E aí a descendência da serpente, Caim fica bravo, irado, transtornado. Diz o texto que o seu semblante decaiu. Caim sentiu inveja. E essa inveja é trabalhada no seu coração de tal forma que acontece o pior. Ele assassina o seu irmão. Talvez foram dar um passeio no campo, não temos os detalhes, e ali ele assassinou o seu irmão. Esta é uma relação que está na história de Caim e Abel, uma relação de tragédia. E no mundo de hoje, fazendo um comparativo, a igreja de Cristo no mundo incomoda o mal. E o mundo fala mal de cada um de nós. Hoje nós vivemos a tolerância zero. E João, ele fala que para nós não nos surpreendemos com o mal. E a gente olha para o mundo, vimos missionários sendo queimados. Somos acusados de radicais porque nós não concordamos com o aborto, por exemplo. A certeza que nós temos é que nós seremos odiados por termos posições contrárias ao mundo. E não espere nada melhor para a minha vida e para a sua vida como cristão. Se vier algo de bom, é lucro para cada um de nós. Nós somos acusados por sermos radicais, por ter posições contra o mundo. Mas, quando a gente olha para a história da humanidade escrita na palavra de Deus, nós vemos que nós nascemos daquele outro lado. Nascemos no time de Caim. Nascemos do pecado. E nós fomos resgatados, diz o texto, para a família do amor. Fomos trazidos, pinçados, e fomos trazidos para o lado de cá. No reino de Deus não tem espaço para você nascer e viver daquele jeito. Síndrome de Gabriela não tem lá. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não tem espaço. E como é que eu saio desse caminho de morte? Porque o ódio e a inveja é o começo desse caminho de destruição, de assassinato. Nós podemos olhar o Evangelho e começar olhando por Caim e Abel, Esaú e Jacó, uma história de ódio entre dois irmãos, Absalão e Amon, os irmãos de José, todos conhecem a história de José, odiaram ele a tal ponto de dar um sumiço nele, mas pela graça de Deus ele foi resgatado. Saul querendo matar Davi, temos muitas histórias de ódio, e quando, diz o texto, quando você odeia o seu irmão, você é culpado como Caim. Mas se não fora o amor de Deus, se não fora a oferta rica e verdadeira ali na cruz do Calvário, nós estaríamos condenados. Porque nós somos rebeldes. Se não fora o Senhor nos resgatar cada um, nós estaríamos naquela velha condição ainda. A prática do amor mútuo é a evidência da presença de Deus nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. E nós temos o modelo de Cristo, modelo
que é o modelo perfeito do amor leal. E é a base da vida relacional entre eu e você. Cristo mudou as nossas vidas de tal forma que nós não somos mais iguais. É a base da nova vida em Cristo que João começa falando que ouviste desde o princípio. E em sua prática, que é nós termos passado da morte para a vida, da condenação para a vida eterna. E o mundo odeia isso, obviamente que odeia, porque esse amor prático, que denuncia a vaidade, denuncia o orgulho, denuncia o meu ego, não tem espaço no mundo. Quando nós olhamos para a vida de Cristo Jesus, que é o nosso modelo central, nós queremos, obviamente, essa transformação para mim e para a sua vida. Nós temos estudado aqui sobre o andar com Cristo Jesus, sobre o caminhar com Ele. E caminhar com Cristo Jesus, amados, nós temos visto que é você abrir mão da liderança do seu ego, da sua vida. É negar o seu orgulho próprio, seu orgulho pessoal e deixar-se ser transformado pelo amor de Cristo Jesus que há entre nós. É viver como Cristo, como modelo na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque nós, em nós mesmos, nós não teríamos o mínimo de condições de nos salvarmos. Mesmo que você queira, sem Cristo Jesus, ser regenerado, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Nós precisamos buscar essa capacitação na pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos abrir nosso coração a cada dia e deixarmos nos moldar por Ele. Dia após dia, eu necessito desesperadamente fazer isso. E é gozado que durante a semana nós não paramos para fazer isso, para pensar, para refletir nisso. É somente quando a gente vem aqui diante das mesas que estão postas que alguém sobe aqui e diz: amados, vamos nos examinar. Vamos fazer um autoexame. E somente o amor de Cristo nos constrange a essa mudança. Você quer saber o que é amor verdadeiro? É só olhar para Cristo Jesus, para a atitude racional dele. Como é que eram as atitudes de Cristo Jesus? A atitude relacional de Cristo era amar. Ele amava, ele ensinava, ele dava atenção, repreendia, curava, sarava, alimentava as pessoas. E por fim vai à cruz do Calvário por mim e por você, seu grande ato de amor. Isso é mostrar amor de forma prática. E esse último ato dele, de ir para a cruz do Calvário, você olha para a atitude dele, é o justo morrendo pelos injustos, é o santo morrendo pelos impuros, é o bom morrendo pelo mal, pelo perverso, é o Filho de Deus encarnado morrendo pelas criaturas. O amor de Jesus não é igual ao nosso. O nosso é egoísta. O dele é sacrificial. Você pode dizer: eu te amo sim, desde que não haja sacrifício nenhum para mim, desde que não preciso acordar de madrugada, desde que não preciso fazer isso ou aquilo. Nós condicionamos, mas ele não. Ele nos ama mesmo quando nós somos errados, pecadores e quando nós erramos o alvo. Ainda que nós sejamos infiéis, Cristo Jesus nos ama de forma totalmente livre, sem condicionantes. Amados, e diariamente nós somos chamados a mudar de caminho, a andar no caminho de Cristo.
Porque o texto já nos diz que nós passamos da morte para a vida. E o verdadeiro cristão não diz assim, não dá tempo de mudar. Olha, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não! Cristo mudou meu viver, Cristo mudou seu viver, a sua natureza, a sua ação, o seu coração, mudou a sua vida terrena e colocou você na eternidade para viver com Ele. E o grande desafio nosso, amados, é sermos iguais a Cristo, aquele que se deu por mim e por você. Essa foi mostra de amor. E o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário nos constrange a ponto de querermos renunciar à minha vida antiga, ao meu velho homem, às minhas paixões. Tremenda ação do Senhor. Só Ele poderia ter essa atitude de ir para a cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque o homem, ele já nasce quebrado, trincado. Ele vive para ser remendado. E a única coisa que remenda a vida do homem é a graça, a maravilhosa graça de Deus. Somente a graça do Senhor é que cola esse trinco, essa parte quebrada da nossa vida e nos purifica de todo o pecado. Antes de virmos à mesa, eu quero mostrar um vídeo para você. Por favor, Ana, põe para rodar. Preste atenção. Amém? Ficaríamos falando aqui todas essas frases, dias, do que Cristo fez na minha e na sua vida. Eu quero convidá-los a ter um tempo de oração, a se examinar, a fazer aquele autoexame. Qual tem sido a sua realidade interior? Vivido uma vida de ódio ou de amor? Ou modelo letal, ou modelo real de amor? Vamos orar, vamos ter um tempinho de oração. Senhor, nós queremos entregar nossos corações diante de Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário.
Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia, que permitiu com que nós fôssemos tirados da morte para a vida. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus.